igreja, que é o corpo de Cristo, mas o ministério de Deus na terra hoje é o ministério do Espírito. Deus Pai enviou Deus Filho, que pregou o Evangelho, e o Filho enviou o Deus Espírito Santo. Por isso que Deus é muito sério. A pessoa do Espírito Santo é Deus. Deus Pai enviou Deus Filho, Deus Filho enviou Deus Pai. Jesus, numa certa feita, ele falou assim aos discípulos, de João 16:7, não me fala a memória: se eu não for, eu não enviarei, mas é necessário que eu vá para que o Espírito Santo de Deus venha. Eu vou enviarei, diz ele. João Batista declarou que eu não sou capaz, como é que fala? Ele falando de Cristo, eu não sou digno de desatar as suas sandálias, após mim vir um que os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Está falando da pessoa de Cristo, Cristo enviando ao Deus Espírito Santo. Então hoje na terra, é tão sério isso, o ministério de Deus na terra é representado pelo Espírito Santo de Deus. Você compreendeu isso que eu disse? Deus Pai enviou Deus Filho, Deus Filho enviou Deus Pai. Então hoje na terra, o ministério divino é o ministério do Espírito. Por isso nós não podemos rejeitar o ministério do Espírito Santo em nós. O ministério de nos convencer a cada dia que nós precisamos ser mais parecidos com Cristo. Esse é o ministério dele. Você não pode rejeitar a ferramenta de Deus, aquilo que Deus está cada dia te impulsionando a cada dia a crescer na graça, a se apossar do ministério, do chamado que ele te disse. Esse é o Espírito Santo de Deus te falando, é a fala dele, é a fala dessa pessoa que está em ti, te transformando a cada dia a ser mais parecidos com Cristo. Por isso não pode rejeitar o ministério do Espírito Santo, jamais, jamais. Existe um texto que me chama muita atenção, Mateus capítulo 12. Jesus disse um texto confrontador. Ele disse assim: todos os pecados serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Preste bem atenção, não está falando de blasfemar, falar mal, não, é de rejeição do Espírito Santo. Porque o ministério de convencer a minha vida e a tua vida, de convencer o mundo para a salvação, se rejeitarmos isso, não tem perdão. Se o camarada não ser sensível ao Espírito para a conversão, no dia do juízo não tem perdão. É disso que está falando. Não tem perdão. Todos os pecados serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito, ou seja, a rejeição contra o Espírito, a rejeição ao Espírito Santo, de nos convencer todos os dias, não tem perdão, porque nós estaremos em pecado, não haverá salvação, e o Espírito Santo precisa ser uma voz ativa em mim de: não rejeites o ministério dessa pessoa, do Espírito Santo. Amém? Você pode dizer isso para o seu irmão para acordar ele: não rejeites o ministério do Espírito Santo. A boa obra que ele começou, ele quer terminar, mas não rejeite esse processo. Há um processo de transformação e nós não podemos rejeitar. Duas ferramentas básicas aqui que eu queria deixar no teu coração, porque é interessante que no mundo existe essa rejeição ao Espírito, mas na igreja muitas vezes acontece. São pessoas que não desenvolvem, são pessoas que ainda são os mesmos de antigamente, pessoas que ainda são cheios de Adão, são pessoas que ainda são cheios de inveja, cheios de ciúmes, cheios de frutos da carne, porque ainda não compreendeu que precisa ser transformado a cada dia. Eu não vim aqui trazer uma palavra dura para o teu coração, mas é para te animar e trazer clareza para o teu coração de que em Cristo nós podemos a cada dia cumprir esse propósito de sermos mais parecidos com Ele, de sermos uma igreja revigorada no Espírito, de sermos uma igreja que olha e veja, ali há o ministério do Espírito Santo sendo a cada dia trabalhado, de nos convencer de que nós precisa ser melhorado em muitas coisas. Eu não sei se você está conseguindo compreender daquilo que Deus quer em nós, de transformar as nossas vidas, de nos fazer parecidos cada dia mais com Ele, de que o Espírito Santo precisa achar em nós guarida em nossos corações nessa noite. Eu queria que você fizesse isso no teu coração nessa noite, de como um espelho. Eu queria te desafiar a ficar de pé no teu lugar. E eu creio que o Espírito Santo de Deus já nos
o que Ele quer, Senhor. Já nos passou, já nos confrontou. A obra do Espírito Santo de Deus não pode terminar. De uma forma assim bem singular, assim, queria orar contigo. E queria te convidar assim, como num espelho, em oração, em louvor. Que você deixasse o Espírito Santo de Deus agora trabalhar no teu coração. E se existe alguma área a ser trabalhada, se existe algum momento que precisa ser confrontada, trazida para a imagem mais parecida com Cristo, eu queria orar contigo nessa noite. Com muita singeleza de coração e simplicidade, não vim aqui confrontar a tua vida, mas eu vim trazer uma palavra para o teu coração, porque o Pai te ama e te trouxe aqui para escutar nessa noite. Que você é amado do Pai, que você é um filho de Deus, que você é herdeiro das promessas, e que em todas as coisas Ele já te fez mais que vencedor. Mas talvez na sua vida existem áreas que precisam ser trabalhadas, existem situações que precisam ser confrontadas com a imagem de Cristo, precisa ser parecido com Cristo. Se existe situação de pecado, nessa noite eu queria orar contigo. Sabe que o Espírito Santo começa a sondar a tua alma, agora o teu coração. Ore como o salmista que diz: sonda-me, Senhor, e conhece. Vê se em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto. Deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Começa a orar, fala: Senhor, em tal área eu preciso de transformação. Senhor, em tal área eu preciso melhorar. Senhor, em tal área eu preciso melhorar. Senhor, eu preciso ser o melhor marido. Eu preciso ser o melhor ministro da tua palavra. Senhor, eu preciso deixar tal pecado. Pai, eu preciso deixar tal tentação que ainda corrói a minha vida. Eu preciso ser transformado. Eu queria que você orasse agora, mas com a autoridade do Espírito Santo, por favor, no teu lugar, e deixasse o Espírito Santo te constranger, e deixasse o Espírito Santo te transformar. Aleluia. Mas comece a orar, comece a falar no teu lugar: Senhor, eu preciso ser transformado, eu preciso ser melhorado a cada dia, me ajuda a melhorar. Eu preciso ser cada dia mais cheio do teu Espírito, mais cheio da tua vida, mais cheio de Cristo. Assim diz o Senhor: eu não te rejeito. Você é para mim um vaso precioso. Você é para mim filha e filho amado. Tenho para ti promessas insondáveis. As minhas promessas se cumprirão na tua vida cedo ou tarde. Mas tão somente olha para mim, autor e consumador da tua fé nessa noite. E eu quero aperfeiçoar a tua vida para o ministério que eu já te disse que eu tenho contigo. Eu quero trabalhar a tua vida, eu quero trabalhar o teu coração. Eu quero te animar nessa noite e te levantar nessa noite, para que você seja conformado à minha imagem, diz o Senhor. Mais e mais e mais e mais de ti, Senhor. Deixa o Espírito Santo ir trabalhando, deixa o Espírito Santo ir sondando o teu coração.